Eu quero trazer uma palavra ao seu coração. Eu fui muito abençoado durante essa semana, meditando sobre esse texto e lendo, preparando. E particularmente gostei bastante da mensagem hoje pela manhã. Eu creio que Deus vai falar com você nessa tarde. Você que está com a sua Bíblia, por gentileza, abra em Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo 3. Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 3. O título, o tema é Bênçãos Espirituais nas Regiões Celestiais. Bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 3. A palavra de Deus, ela nos diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, e em amor nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o bom propósito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que ele derramou profundamente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento, e desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o bom propósito que propusera em Cristo, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Até aqui a nossa leitura. Amados, essa carta de Paulo aos Efésios, de acordo com alguns estudiosos, quando ele escreveu essa carta, Paulo estava preso em Roma, aguardando o seu julgamento. Se você ler as demais cartas de Paulo, você vai perceber que em outras cartas, Paulo ele dá algumas broncas nos crentes da época. Por exemplo, Gálatas, ele chama a atenção deles. Gálatas, né, insensatos, vocês começaram no Espírito e agora voltaram para a lei, voltaram para a carne. Mas aqui em Efésios, amados, de todas as cartas de Paulo, provavelmente seja, eu não sei como descrever isso, mas talvez aquele estivesse mais assim, desejoso de deixar uma marca na vida do cristão. E esse texto que nós lemos na sua Bíblia, tem capítulo, tem versículo, tem ponto, tem vírgula, mas no original não tinha nada disso. E se você ler com atenção tudo isso assim, de um gole só, né, a impressão que dá é que Paulo, ele ou escrevendo ou ditando, ele está assim tão entusiasmado, ele começa a dizer, olha, você precisa saber quem você é em Jesus, onde Jesus está, as regiões celestiais, porque Deus fez isso, Deus faz aquilo, olha onde é que você, olha o que você tem direito, veja quem você é, perceba, parece que ele vai assim, arfando, escrevendo essas verdades, em alguns momentos parece até repetitivo. E eu quero conversar um pouco com você sobre isso nessa noite. Amados, esta é uma pérola da palavra de Deus para as nossas vidas. O título, o tema, Bênçãos Espirituais nas Regiões Celestiais. O texto, uma vez mais, o versículo 3 do capítulo 1, Paulo começa dizendo o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus. Essa palavra bendito no grego é a palavra eulogeto. E no Antigo Testamento, essa palavra era só usada em referência ao Criador, em referência a Deus. E o texto diz que Paulo declara: bendito, abençoado, exaltado seja o nome de Deus. Bendito seja o nome do Pai. Amados, e aqui ainda nessa introdução, você sabia que você pode bendizer a Deus? Ah, não, mas não é Ele que me abençoa. É, mas você pode abençoar Deus. Como assim, Arno? Eu faço um cheque, dou um presente para Ele? Não.
Por exemplo, se eu chego pela manhã e digo, bom dia, Hernani, o que é que eu estou dizendo? Não é uma mera saudação. Eu estou desejando algo para ele, não estou? Eu encontro ele, eu olho para ele, Hernani, o desejo do meu coração é que você desfrute de um dia bom, de um bom dia. Eu chego e digo, bom dia, não é assim? Quantos aqui já leram aquele livro, Bom Dia, Espírito Santo, do Benihim? É mais ou menos assim, Espírito Santo, eu quero que o Senhor tenha um dia abençoado. Você pode chegar para Deus pela manhã e dizer, Deus, eu quero que o Senhor tenha um dia feliz. Arno, mas do que você está falando? Deus já não tem todas as coisas? Tem. Então como que eu vou abençoar Deus? Sabe como você abençoa Deus? Vivendo para glorificar a Ele. Como que você acha que Deus olha para você se você anda em pecado, em destruição, o mundo? Como que Deus vê isso? Com indiferença? Não, com tristeza. Mas se Deus vê você glorificando o nome dEle, como que Ele vê isso? Com alegria. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus. Amém, amados? Até aqui a introdução desse assunto. E agora eu quero entrar no primeiro ponto que eu quero falar para você. E eu creio vai nos ajudar a entender melhor o tempo, o momento que nós estamos vivendo. A Bíblia diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Introdução do versículo, a parte do meio eu vou deixar para o final, e a última parte eu quero falar agora, que é as regiões celestiais. Mas existe um tipo de bênção preparada para você, e ela está nas regiões celestiais. Diga para a pessoa que está do seu lado, você não é daqui. Você já se sentiu assim? Foi para um país diferente, ou para um estado diferente, uma cidade diferente, e as pessoas ficaram olhando para você, meio que rindo de você, tipo, olha o sotaque dele, olha o jeito dele. As pessoas olham para você e dizem, você não é daqui. E tem até um monte de piada em cima disso. Mas você sabia que nós não somos daqui? Você não é daqui. Teu jeitinho é diferente, teu sotaque é diferente. Você está dizendo que nós somos ETs? Você nunca reparou que tem umas anteninhas aqui assim? Você não é daqui. A Bíblia fala, amados, sobre um lugar que não é esse lugar aqui. A Bíblia fala das regiões celestiais. Existem 3 tipos de céu, pelo menos. Existe o que nós conhecemos do céu atmosférico. Você olha para cima e vê a nuvenzinha lá. E fica olhando e passa horas vendo as nuvens. Forma de flor, forma de cachorro. Olha, cara, parece o meu pastor, olha aquela nuvem ali e tal. E você fica olhando, esse é o céu atmosférico. Existe um outro céu, chamado segundo céu, que é o céu estelar, onde estão os planetas. E esse vai longe, 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 longe. Longe. A Bíblia diz que Deus conhece cada estrela pelo seu nome. É o segundo céu. Mas existe um terceiro céu. A Bíblia diz isso. Que é o local da habitação do Criador. É o local da habitação do Senhor Jesus. É o local onde estão os principados e potestades. E é o local onde você já está. Talvez só não saiba disso. E eu quero mostrar isso na Bíblia para você hoje à noite. A Bíblia diz, eu gostaria que você desse uma olhadinha sobre o terceiro céu. Coloca para nós 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. É o próprio apóstolo Paulo falando de si mesmo, de uma experiência que ele teve, de arrebatamento. E ele diz, eu estive no terceiro céu. Eu vi algumas coisas que não me é lícito sequer compartilhar. Depois pode ler a sequência do texto. Existe esse lugar. Existe também uma tradição judaica que fala de 7 céus, mas não vamos entrar nisso, vamos ficar aqui até o terceiro céu. Agora veja que por 5 vezes, nessa carta de Efésios, Paulo menciona as regiões celestiais. A primeira nós já lemos,
Voltando ali para Efésios, capítulo 1, versículo 3, já vimos as regiões celestiais. Dê uma olhadinha, por gentileza, Efésios capítulo 2, o versículo 6, o que está escrito lá. Efésios capítulo 2, versículo 6, está escrito: e nos ressuscitou com ele, fazendo-nos assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Há um outro texto em Efésios, no capítulo 3, o versículo 10, a Bíblia diz assim: e foi assim para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. A Bíblia diz mais, em Efésios capítulo 6, do versículo 12, a Bíblia fala: pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes ou celestiais. Arno, por que isso é importante? Você já vai entender. Você percebe que o apóstolo Paulo, nessa carta, ele chama a atenção dos cristãos com todo o esforço, com todo o ímpeto, para erguerem os olhos e perceberem que existe um lugar chamado regiões celestiais. Semana passada, nós trouxemos uma palavra sobre não ter a sua vida por preciosa. Lembra-se da palavra? Ou seja, não se deixe dominar por aquilo que é do mundo. Não seja tão apegado àquilo que é tão passageiro, né? Por exemplo, se você ganhar lá o cupom, né, do carro, né, de repente já doa adiante também. Escolhe um irmão, está aqui, ó, quero abençoar a tua vida. Né? Não tenha a sua vida por preciosa demais. Não se apegue demais àquilo que é passageiro. Semana passada falamos sobre isso. E agora, Paulo ele fala: escuta, erga um pouco mais os teus olhos e contemple que existem regiões celestiais. Ok, Arno, ok, Paulo. O que é que tem nas tais regiões celestiais? Voltando para Efésios, no capítulo 2, o versículo 6, está escrito que Deus nos ressuscitou com Jesus, fazendo-nos assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Note o tempo dessa frase. A Bíblia não está dizendo que você vai sentar em regiões celestiais. A Bíblia diz que você já está assentado nas regiões celestiais. Amados, isso começa a descortinar o seguinte horizonte para você e para mim. Você está numa posição de influência e não de ser influenciado. Você olha as circunstâncias da vida de cima e não de baixo, ou não do meio delas. Você está sentado com quem? Em Cristo Jesus. Amados, você e eu somos reis e sacerdotes. Nós temos como tema do ano, o ano da alegria completa. Sabe como você vai alcançar a alegria completa? A partir dos lugares celestiais. Essa consciência, sabe de uma coisa? Eu não sou daqui. Amados, você senta com pessoas, às vezes até cristãs, ou não cristãs principalmente, e conversa com elas. Liga o jornal, noticiário. É só desgraça. Já viu isso ou não? Porque o dólar subiu, não porque agora caiu, não porque agora evaporou, não porque agora sumiu, porque agora, não porque Petrobras, não porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque ônibus não sei o quê, porque não vai vender, porque vai fechar, porque vai não sei o quê. Já percebeu isso? 100% dos não cristãos, eles norteiam a sua vida por essas informações. É CBN o dia inteiro. Já viu o pai nervoso? Deixa eu escutar o Cid Moreira, está falando. Pela madrugada, o Cid Moreira, nem sei se está vivo ainda. E o cara se estressando com as informações do Cid Moreira, ou do Sérgio Chapelin, né, mandando as crianças: cala a boca, minha. Calma, pai, isso aí eu pedi para você brincar comigo. Estou escutando o Sérgio Chapelin. Adiantou alguma coisa? Não adiantou nada. Adiantou, valeu de alguma coisa o conselho dele? Zero. E hoje temos o abençoado Datena. O Datena tinha que ser pastor um dia, né? O homem é empolgado. Mas aí está lá ouvindo: comandante Hamilton, agora, não sei o quê, e é enchente, e é seca. E no dia seguinte é enchente. Porque sempre acha assunto, já viu? É só desgraça. Você sabia que a sua vida não é norteada por essas notícias? Não é.
Ah, não, mas o nosso presidente é a Dilma. Bem certinho não é. Teu presidente é Jesus. Bem certinho é Deus que está cuidando desse país. Você está onde? Assentado em Cristo Jesus nos lugares celestiais. A Bíblia diz que você já está lá. Não é que você vai chegar lá um dia, você já está lá. Mas a Bíblia diz mais, amados, sobre as regiões celestiais. A Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus está nesse lugar. Olha quem está lá com você. O próprio Senhor Jesus. E nós começamos a entender, amados, que não somos daqui. Ah, não, mas então eu sou uma nuvenzinha? Eu sou um vaporzinho? Não. Você é um espírito, você tem uma alma e você mora num corpo. Essa carcaça que Deus te deu, você está aí dentro, é desse jeito mesmo. Nem gosto muito, é meio tipo o carrinho lá fora. Mas é que Deus te deu. E você anda aqui sobre a terra, nesse teu corpinho. Ou corpão, não sei. Mas quem você realmente é de acordo com a Bíblia, você é morador das regiões celestiais. Arno, mas eu ainda estou aqui. Está. Ainda sofro a influência das decisões da Dilma. Sofre. Mas um dia, de acordo com 1 João, você vai olhar para Jesus face a face, vai ver como Ele realmente é. A questão, amados, é que você não precisa mais andar se arrastando sobre a terra cabisbaixo. Você pode governar com o Senhor Jesus. A Bíblia diz, amados, ainda sobre isso, se você der uma olhadinha, no capítulo 3, no versículo 10, a Bíblia diz que nessa região celestial encontram-se principados e potestades. Inimigos da tua alma também estão nesse lugar. E o fato de ignorar isso, muitas vezes nós tentamos lutar aqui no campo da alma, no campo do físico, quando a luta mesmo está acontecendo no campo do espírito. E eu preciso entender isso. Há um texto em Efésios que diz claramente, Efésios capítulo 6, a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, as potestades, os dominadores desse mundo tenebroso e as forças espirituais da maldade que atuam onde? Nas regiões celestes. Eu preciso me conscientizar de onde eu estou realmente. Amados, você e eu não fomos chamados para ser conduzidos como uma massa, como ovelhas que vão para o matadouro, não. Você está sentado em Cristo Jesus nos lugares celestiais. Lugares celestiais, amados, é lugar de influência, é lugar de decisão. Amém, amados? Está claro até aqui? É interessante nós vermos que espiritualmente, nesse momento, você está no céu. Diga para a pessoa que está do lado, estou no céu. Mas você crê nisso ou não? Olha, Arno, bem certinho, estou meio assim, não sei não. Você está no céu, a Bíblia diz. Você está em Cristo Jesus nos lugares celestiais. Arno, mas está um pouco difícil de entender porque, não sei, é que você não conhece meu chefe, Arno. O homem não está no céu, o homem não sei, acho que é lá do inferno, o homem lá, não sei. O que a Bíblia fala sobre isso? Veja o que a Bíblia diz, para clarear melhor esse assunto. Romanos, capítulo 8, versículo 23. Romanos, capítulo 8, versículo 23. Não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, que é você, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Amados, estamos nos lugares celestiais, certo? Você não é uma nuvenzinha. O Senhor Jesus, Ele andou sobre a terra, num corpo como o seu e como o meu. E a Bíblia diz que Ele deu a vida dele, Ele ressuscitou e Ele recebeu o quê? Um corpo glorificado. Você vai ganhar um corpo igualzinho. Amados, existe uma habitação novinha em folha para você. E olha, não vai ter espinha, não vai ter acne, não vai ter nada desses negócios. E aqui o apóstolo Paulo, ele chega numa conclusão da vida dele impressionante. Ele olhando para as regiões celestiais e olhando o que acontece na terra, e olha para cá, e ele chega e diz, sabe de uma coisa? Eu estou gemendo por dentro, porque eu quero ir para lá. Eu quero estar só nos lugares celestiais.
Há um outro texto que o apóstolo Paulo ele diz: para mim o morrer é lucro. Você já disse uma frase assim alguma vez na sua vida? Plano para 2015, morrer. Que é isso, pastor? Ué, olha a conclusão que esse homem chegou: para mim morrer é lucro, porque eu saio aqui da terra e vou imediatamente para a presença de Deus. Só que no mesmo texto ele diz: mas enquanto eu for útil sobre a terra, eu vou ficando por aqui. E aqui, amados, ele diz: mas eu fico gemendo por dentro, porque eu quero essa nova habitação. Amados, esse é um ano que você vai gemer. Gemer, já teve dor de dente, não? Já, com certeza, todo mundo já teve. Não é assim? Por quê? Porque você quer o alívio, você quer ir embora. Se pudesse arrancar tudo de uma vez, não é assim? É o que ele está dizendo. Eu fico gemendo. Sabe gemer, não? Ele sim, dá uma gemida. Você está rindo muito para gemer. É mais gemido o negócio, é mais sofrido. É o que ele diz. Eu fico ansioso, desejando estar só nos lugares celestiais. Amados, é uma compreensão da vida cristã em outra esfera. Muitas vezes nós nos deixamos envolver tanto pelas coisas passageiras e nos tornamos tão críticos uns dos outros, críticos conosco mesmo, exigentes com as pessoas à nossa volta, oprimimos pessoas à nossa volta, por esquecermos que estamos nas regiões celestiais. Amados, você sabia que um rei, um sacerdote, ele governa sobre tudo, mas não sobre todos? Você governa sobre tudo, menos sobre pessoas. Você e eu não podemos oprimir pessoas. Ah, não, mas o cara que trabalha comigo é uma anta. Não é. É um abençoado. Ah, mas o meu chefe, não é. Você não pode oprimir pessoas. Você está sentado em Cristo Jesus nos lugares celestiais. E você está ali, naquela expectativa: eu vou estar logo para sempre nesse lugar. Para sempre. Em um corpo novo. É interessante, amados, o segundo ponto que eu quero falar são então as bênçãos espirituais que estão nas regiões celestiais. E agora entra o que eu realmente quero falar com você. Até aqui foi parte da minha introdução, mas eu prometo que eu não vou demorar muito. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O que são essas bênçãos espirituais? Agora eu já entendi que existe a região celestial. E a Bíblia diz que eu já estou assentado nesse lugar, muito embora ainda viva aqui, mas eu já olho as coisas com a perspectiva do céu. Eu não sou mais governado pelo que os comentaristas de economia, políticos dizem. Eu sou governado pelo que a Bíblia diz, pelo que o Espírito Santo diz. E agora a Bíblia fala que eu tenho direito a bênçãos espirituais. E ainda por cima, todas as bênçãos espirituais. Mas é interessante nós aprendermos que no Antigo Testamento, antes da vinda, antes do Calvário, o crente, a pessoa temente a Deus, para ser abençoada, havia uma condição. Ela precisava obedecer à lei de Deus. O texto clássico que nos mostra isso é Deuteronômio 28. Se você atentamente ouvir a minha voz e me obedecer em todos esses caminhos, então você será bendito no campo, na cidade, ao entrar, ao sair, o fruto do teu ventre, teus animais, tua fazenda, Deuteronômio 28. A bênção estava ligada à obediência. E uma outra marca, que era muito clara no Antigo Testamento de uma pessoa abençoada, era a sua prosperidade material e financeira. As bênçãos do Antigo Testamento eram eminentemente bênçãos materiais. E está tudo certo com isso. Só que agora Jesus veio. E agora ele fala que não são só essas bênçãos que você tem direito. Você tem direito a elas. Tem direito ao carro ali fora, tem direito a tudo isso aí. Só que tem direito a mais. Você tem direito às bênçãos espirituais.
espirituais. Arno, me dê pelo menos um exemplo de uma bênção espiritual. Quero te dar pelo menos meia dúzia, pelo menos 7. Volta ali para Efésios, capítulo 1. E muito importante, antes de eu mencionar essas bênçãos, no Antigo Testamento, você era abençoado por obedecer a Deus. Hoje, nós já somos abençoados por causa da obra do Senhor Jesus. Amados, mesmo que você tenha hoje cometido um pecado, sei lá, alguma coisa, estava vindo para o culto hoje, e aí passou um grupo de torcedores, nada contra os atleticanos, seja feliz se você é atleticano, mas eram atleticanos, né? Mal encarados, uns caras assim, né? Azedos, assim, os caras tal, um bando assim, né? Uns 15, 20, né? E os arrogantes e tal, o sinal ele abriu e eles foram passando, atravessando a rua, todo mundo teve que frear aquela coisa, aquela coisa ruim, aquela coisa opressiva, desajeitada. E agora eu me esqueci qual era o ponto, por que eu falei isso? O que eu estava falando, Verinho? Sim, lembrei. E mesmo que você estivesse lá naquele lugar e tivesse atropelado uns 3, 4, não quero saber, passei por cima mesmo, e já, né, não sei o quê, ainda assim, você é um abençoado em Jesus, porque Ele já pagou o preço por todos os seus pecados. Eu não atropelei nenhum, tá certo, irmãos? Né? Deixei eles, abençoei, aleluia. Né? Mude de time, quer dizer, não, converta-se a Jesus. Está claro isso, amados? Você já é um abençoado, por causa da obra de Jesus. Quando você ora, você não precisa mais orar, Jesus me abençoa, Deus obrigado, porque eu já sou abençoado. Onde você colocar as mãos para fazer alguma obra, aquilo já é abençoado. Você que é cristão há mais tempo, e você estranha que algumas coisas dão tão certo na tua vida, é por causa da obra de Jesus. Ele disse, você tem todas as bênçãos, tudo que você sonhar, toda sorte de bênção. E agora eu quero falar então sobre algumas bênçãos espirituais que você já tem. E muitas vezes não percebemos, e Paulo coloca isso nessa carta, e a primeira deles está no versículo 4 do capítulo 1 de Efésios, onde ele diz, pois Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Amados, isso é uma bênção espiritual para você. Deus conhece você antes do mundo existir. Mas era antes do Pedro Álvares Cabral, antes. Mas é antes antes. Não é maravilhoso isso? Você nem existia ainda, e Deus já sonhava com você. Homem, mulher, já com planos. A Bíblia diz que Ele elegeu você, diz, esse aqui eu vou fazer desse jeito. Esse aqui vai ser mais cheinho um pouco. Esse aqui vai ser mais magrinho um pouquinho. Esse aqui vai gostar de comer chuchu. Você acredita que tem gente que gosta de comer chuchu? Foi Deus que inventou isso. Quem aqui gosta de comer chuchu? Olha, estou falando, isso é coisa de Deus. Antes da fundação do mundo, esse vai comer chuchu e vai gostar. É assim. É interessante, irmãos. Amados, é tão interessante, é uma bênção espiritual. Você foi eleito, separado, antes do mundo existir. Você sabia que uma das maiores armas do diabo contra nós seres humanos é nos fazer acreditar que nós não temos valor para Deus? O que tem de cristão, de crente se arrastando sobre a terra, achando que Deus está de mal com ele, mas da onde que Deus vai estar de mal com você? Da onde? Não, mas é que Deus ama você, amado. Diga assim, Jesus me ama. Não é maravilhoso? Não é uma notícia boa? Você, antes da fundação do mundo, já foi eleito para estar com Deus para sempre. Mas Deus não vai abrir mão de você. Não vai. Mas eu estava pensando em sair da igreja. Não vai dar certo. Não, mas eu queria brincar fora. Não vai dar, não vai dar, não vai dar. Mas eu queria só experimentar as drogas uma vez na vida. Não vai dar, não vai dar. Você já foi eleito antes da fundação do mundo. Já há muito tempo, já tem um carimbo na tua testa. Sabe o que está escrito na tua testa, não? Crente. É o que está escrito na tua testa. Não é maravilhoso? A Bíblia diz, uma segunda bênção espiritual, diz assim,
no versículo 5. Essa aqui é tremenda. Opa, esse vento aqui. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo. Amado, você foi predestinado para ser filho de Deus. Não adianta querer fugir dele, não vai dar certo. Não tem jeito. A irmã, já fiz tanta besteira, não dá, não adianta. Você foi predestinado para ser filho de Deus por adoção através de Jesus. Hoje de manhã me veio uma cena à mente. Imagine aquela criança num orfanato, já com 9, 10 anos de idade. Aquele guri que ninguém aguenta, briga com todo mundo, esfaqueia professor, espanca os coleguinhas, afoga das crianças, é um horror. E as outras crianças vão sendo adotadas e ele vai ficando. Ninguém quer saber do guri, ninguém quer saber. Você era esse menino, sabia disso ou não? Eu era esse menino. Imagine esse menino lá no sótão do orfanato, aquele monte de beliche, morcego num canto, aranha no outro, cobra aqui, lagarto ali, escorpião ali, e ele brincando com uma gilete, um canivete, fazendo alguma maldade ali, cortando as bonequinhas das amiguinhas. E de repente para uma limusine na porta, trovoadas lá fora. Aí você já dá uma olhadinha na cortina, só ficou você lá, ninguém mais. E desce daquele carro assim um ser tremendo, bem apessoado, todo arrumadinho, e bate lá, plim, para falar com o administrador do orfanato. Vem aquela bruxa, pense, aquele narigão assim, com aquela verruga peluda saindo bem no meio do nariz, mas é tanto pelo que tem que até pentear, uma coisa assim assustadora, né? Aí esse ser, ele diz assim: olha, eu queria adotar aquele menino. Esse menino não presta, não vale nada, isso aí é um diabo mesmo. Essas coisas que já disseram a teu respeito. Já não disseram? Já disseram. Isso aí não tem jeito mesmo. Isso aí não vai dar nada na vida. Isso aí só vai dar trabalho. Mas eu quero adotar esse ali, esse mesmo, esse feiozinho ali eu quero adotar. Não, mas o preço é caro. Qual que é o preço? Tua vida. Mas e Jesus pagou com o sangue dele, para que você saísse daquele orfanato, para que nós saíssemos. Mas nós cheios de carrapicho, cheios de mania, já entra na limusine, já rasgando, já estragando, já aperta o cinzeiro, já quebra o teto solar, já era assim, que era uma coisa. E ainda assim, Jesus disse: eu quero ele para adotar ele como meu filho. Mas está escrito aqui, você foi chamado para ser filho de Deus. Você está nos lugares celestiais e essa é uma bênção que você tem. Você é filho de Deus. Você não é como as demais pessoas. Chega em casa hoje, come lá um sanduíche, uma pizza, uma feijoada, um abacaxi, não sei o que você vai comer, e plim, liga lá o Fantástico. Aí o repórter, olha, notícia de última hora, desgraça à vista, Brasil vai à falência. Não é comigo, muda de canal, vai assistir Tom e Jerry, irmão. Isso não é comigo. Isso não é comigo, essa notícia não é com você. Não, mas é que você não conhece o meu mercado, o meu produto, o serviço que eu faço, o mercado está ruim. Isso não tem nada a ver. Mas você sabia que não é o teu chefe que manda em você? Como assim? Você não tem pessoas que têm um chefe que são, deixa ela lá, mas é um caso sério, ruim. Ele já está pensando agora como que vai te perturbar amanhã, né? Não é que eu vou pedir esse relatório, daí eu vou dizer que não está bom, daí eu quero outro relatório, e você está lá. E lá no fundo você fica pensando: se eu não fizer, eu vou perder emprego. Não vai, porque não é ele que manda na sua vida. Ah, pastor, mas eu tenho um contrato com a empresa, e estão me oprimindo, e estão me judiando, e se eu perder esse contrato, até 10 gerações para trás da minha família vão ficar endividados. Não vai, irmão. Não é o mundo que determina a sua vida, nem o teu chefe, nem o teu empregador e nem o governo. Você está nos lugares celestiais. Você foi chamado para ser adotado como filho. O Pio usa um exemplo que eu gosto muito. Imagine, o príncipe lá da Inglaterra. Como é que é o nome dele, do sujeito lá?
Não, o outro, esse não, esse está meio desajeitado, os filhos dele. Hã? William e a Kate. As irmãs já sabem, né? A Kate, né? Se você acha que a Kate está preocupada em pagar o aluguel do palácio de Buckingham, tá nada, irmãos. Mas a notícia para a Inglaterra, não sei o quê, tô nem aí. Essa música Tô Nem Aí, tinha uma musiquinha assim, não tinha? Devia ser um crente desviado que inventou essa música, não sei. Não tô nem aí. Eu estou nos lugares celestiais. Eu governo com Jesus. Teu chefe nem sabe, mas ele não pode mandar você embora. Ele está dando uma bronca para vocês lá no fundo, assim. Estilo Zacarias, lembra do Zacarias? Olha aí, está estressadinho, mas não é você que manda na minha vida. Ou um professor, às vezes endiabrado lá, não tem? Tem. Eu vou reprovar esse cara, e você está ralando. Não vai te reprovar. Não é ele que decide a sua vida, é Deus. Amém, amados? Outra bênção espiritual para você e para mim está no capítulo 1, o versículo 7. A Bíblia diz: nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo as riquezas da sua graça. Amado, você vai para casa, depois do Fantástico, depois do Tom e Jerry, depois da pizza, você vai dormir lá. Feliz da vida. O máximo é tua esposa dar um cutucãozinho, é só isso. É o estresse máximo da noite. Sabe por quê? Porque os teus pecados foram perdoados. Você é diferente das pessoas do mundo. Você é diferente. Amados, as pessoas do mundo, a Bíblia diz que o ímpio não tem paz. A noite dele é uma desgraça. É uma desgraça. E você não. Dorme que é um urso. Está lá roncando. Cadê o André? O André está aqui hoje não? Ele fez um ronco, né, outro dia no teatro de Natal aqui, que domingo que vem parece para ele repetir, né? Ele roncava assobiando, nunca viu nós daquele, bonitinho, né? Dá até vontade de tirar uma pestana. Os teus pecados foram perdoados. Amados, isso é privilégio, é uma bênção espiritual sua e minha. Essa confiança, você anda jubiloso sobre a terra. Se você partir essa semana, imediatamente você vai estar na presença de Deus. Outra bênção espiritual, da qual a Bíblia nos fala, está no versículo 6, Efésios capítulo 1, o versículo 6 diz: para louvor da sua glória, a qual nos deu gratuitamente no amado. O 5, nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua glória e da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Amados, Deus, Ele nos chamou para louvarmos a Ele. Deus, Ele nos faz agradáveis a Ele. Nós éramos aquele menino ruim lá do orfanato. E Deus vai mudando você. Deus vai transformando você. Antes você brigava com todo mundo, agora já é um doce. Antes você tinha a unção do porco espinho, né? Chegava alguém, todo mundo fugia. Agora é aquela unção o quê? Da flor, na época das abelhas, né? As pessoas, todo mundo gosta de estar com você. Deus, amados, é uma bênção espiritual. Ele vai tornando você agradável a Ele mesmo. Não é maravilhoso? Uma outra bênção espiritual, estamos caminhando para o final do que eu quero falar com você. Está no versículo 9, Efésios capítulo 1, versículo 9, que diz assim: e desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o bom propósito que propusera em Cristo. Amados, nós não andamos no escuro sobre a terra. Você conhece os mistérios da vontade de Deus. Você é diferente das pessoas, irmãos. Então eu estou nos lugares celestiais, Jesus está lá, tá, eu também, tá, e eu posso conhecer os mistérios da vontade de Deus? Pode. A Bíblia diz que o Espírito Santo quer guiar você em toda a verdade. Amados, já ouviu a expressão? De vez em quando tem que errar, né? Todo mundo erra. Não precisa ser mais assim.
Para o crente é: todo mundo acerta sempre. Amém, amados? É uma bênção espiritual. E por fim, o versículo 14 do capítulo 1 diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus em louvor da sua glória. Amados, a bênção espiritual é que o Espírito Santo é a garantia de que você vai viver para sempre na presença de Deus. Arno, mas e as bênçãos materiais? Essas você já tem todas, absolutamente todas. A Bíblia diz: pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Bênção material, você já tem todas. E você tem, além das bênçãos materiais, as bênçãos espirituais. E sabe por que nós temos isso? Por causa da obra do Senhor Jesus. Arno, como que eu identifico se eu sou uma pessoa abençoada ou não? A Bíblia diz que todas as bênçãos espirituais, o fim desse texto diz que elas redundam em louvor, em glória para o nosso Deus. Você quer saber se é uma pessoa abençoada? A sua vida glorifica a Deus? O seu jeito de tratar pessoas, de lidar com as pessoas, o seu jeito de tratar as coisas, glorifica a Deus? Você é uma pessoa abençoada. Sua vida ainda é egoísta, é tudo para você, me dá. Eu vou passar lá no carro, até vou fazer um risco no capô para ninguém mais querer comprar, daí vai ser meu. Sua vida ainda é assim? Não é. Não é. Amém, amados? Você está sentado em Cristo Jesus, nos lugares celestiais. Amém? Você foi chamado para frutificar. Deixa eu ainda ilustrar. Permita-me, Rodolfo e Sheila, usá-los como exemplo. O Espírito Santo me leva a falar sobre isso. Recentemente a Sheila passou por uma cirurgia e não foi coisa pequena. Foi assim uma coisa meio, uma certa aflição, né? A igreja orando e tudo mais. Arno, mas como pode um casal que está na igreja há, sei lá, todos os anos, décadas de igreja, por que ela passou por uma enfermidade, cirurgia, e em alguns momentos perto da morte? Como é possível se eu sou abençoado? Aí é que está, amados. O que acontece aqui não muda o que acontece lá em cima. Você está nas regiões celestiais. As circunstâncias não determinam a sua vida. As circunstâncias que você atravessa não definem quem você é. O que define quem você é são os lugares celestiais, as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Amados, a grande diferença é que o não cristão, ele passa por lutas, tribulações, cirurgias, e ele se desespera, porque ele só tem o que é passageiro. Mas você está nos lugares celestiais. O Rodolfo, ele ligava para mim, me dava, olha, está assim, está assim. Eu era consolado por ele. Não, pastor, está tudo bem. Não, mas me disseram que não, está tudo certo, está tudo bem, está na mão de Deus, está governando dos lugares celestiais. Eu sou abençoado. Amém, amados? Está claro isso? Você recebe essa palavra? Glória a Deus, glória a Deus. As bênçãos espirituais incluem também um bebezinho para vocês ali. Amém? Vem o bebezinho ali. Amém? Esse ano ainda, bebezinho. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos ficar em pé, por gentileza? Glória a Deus, graças a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Chamamos a existência esse bebê. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos ter mais um cântico de louvor, adoração a Deus, mas eu gostaria antes de orar com você. Nessa oração eu gostaria que você colocasse a sua vida diante de Deus. Deus, eu preciso desfrutar da minha posição em Jesus. Eu não quero mais andar estressado, agitado, nervoso. Chega disso, Deus. Eu estou nos lugares celestiais. Eu sou abençoado. Amados, uma expressão que nós precisamos riscar dos nossos lábios, sabe qual é? Estou cansado, estou estressado, está corrido. Já viu isso ou não? Como que está, irmão? Está corrido, está corrido. Ah, tá bom. Aí você já fica até com medo de falar com a pessoa. Mas como que está? Estou cansado, estou cansado. Ah, então tá bom, então também já não vou falar com você. Estou estressado, estou estressado. Pare com isso. Amado, a sua vida não é corrida, você não é cansado e você não é estressado.
Você recebe isso? Ah, não, mas eu tenho tanta coisa para fazer. Mas é diferente, amados. Ter muita coisa para fazer. E vai ter mais. Saiba que vai ter mais. Mais. Ministerialmente, profissionalmente. Vai ter mais. Cada vez mais. Porque Deus é assim. Só que como rei, você governa sobre as situações. E você anda tranquilo, feliz e jubiloso. A ponto das pessoas acharem que você não tem o que fazer. Mas esse rapaz é muito tranquilo mesmo. Mas se você soubesse o que ele tem para fazer, é assim. O crente é assim. Amém, amados? Glória a Deus. Pai, muito obrigado por essa noite na tua presença. Deus, obrigado por cada irmão, cada irmã, cada amigo que está aqui. Obrigado, Deus, porque nós já somos abençoados em Cristo Jesus, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes. Tua palavra diz, Senhor, pedir recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Já temos tudo, Pai. Pai, eu declaro sobre cada pessoa que aqui está, a conversão a essa palavra, a essa verdade. Eu sou uma pessoa abençoada. Eu habito nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Pai, as circunstâncias, os agressores à nossa volta, não mais nos atingem, não mais nos afetam, por percebermos e reconhecermos a nossa posição em Cristo Jesus. Pai, eu declaro que esse ano é um ano de grandes milagres, Pai, em cada vida que aqui está. Como já foi declarado, Pai, confirma essa palavra e chama a existência o bebê para esse casal, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, chama a existência, Pai, essa nova empresa que está aí, esse novo empresário, Pai, a inteligência, Pai, lá naquele problemão lá na sua empresa, no seu emprego, a solução, eu chamo a existência. Essa semana, há pessoas aqui que vão receber um sinal de Deus. Deus vai mostrar para você algo que você ainda não viu e que vai solucionar um problema. Deus dá isso para você. E é só o começo da grande manifestação da glória dele através da sua vida. Sabe por quê? Porque você está nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus dá para você a solução de um problema que ninguém está conseguindo resolver. Ninguém consegue resolver. Você resolve essa semana. Pai, chamo isso à existência. E declaro, Pai, uma semana de literalmente andar nas nuvens. Andar nos lugares celestiais. Pai, de perceber que o mundo à nossa volta, ele não nos molda. Nós somos moldados pela tua palavra. Pai, eu declaro o livramento de todo mal para cada um que aqui está. E uma semana extraordinária de perceber a tua boa mão sobre a vida de cada um. Pai, receba nosso louvor, a nossa gratidão, em nome de Cristo Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.